Santa Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece. Existem na cidade de São Paulo aproximadamente 2.300 mulheres em situação de rua, segundo dados de abril de 2016 divulgados pela Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Os relatos obtidos por pesquisadores junto a essas mulheres apontam para uma vida marcada por experiências de pobreza, violência sexual, física e psicológica, dependência de drogas, rompimento de laços familiares, gravidez indesejada e prostituição. Portanto, esse debate abordará o cotidiano dessas mulheres, os centros de acolhidas, as gestantes e as mudanças nas políticas públicas após a aplicação do censo para essa população, iniciado na gestão Luiz Erundina, 1989-1993. Eu sei que isso é uma vergonha, uma cidade como São Paulo, falar que tem 2.300 mulheres ser um problema. Gente, 2.300 mulheres é só ter vontade política, interatividade e poder realmente criar condições para trabalhar. Eu entendo da importância dos braços abertos em São Paulo, da redução de danos, a colega vai falar, mas é muito mais que isso. A Casa Isabel é uma grande casa que fica no Itaim Paulista. Foi a primeira casa que começou a fazer um trabalho com os homens agressores e desconstruir. Não é porque o homem quer ser agressor, ele aprendeu a ser macho. Macho, inclusive, é uma coisa só latino-americana. Se você for ver macho em relação a algumas sociedades europeias, não vai ter essa palavra do macho. Nós construímos lá um programa para atender os homens violentos. E os homens violentos começaram a atender outros homens violentos e um trabalho que até hoje tem lá há mais de 15 anos. E a Lei Maria da Penha incorporou exatamente esse trabalho de desconstrução. Esse é um marco no Brasil, a Lei Maria da Penha. É de extrema importância. Eu acho que todo mundo tem que conhecer a Lei Maria da Penha. É uma notificação, qualquer pessoa pode notificar, não precisa ser a mulher que está vivendo a violência. Porque a mulher que está vivendo a violência, geralmente ela não tem força, porque ela vira uma coisa do agressor. Ele manipula, porque todo agressor é sedutor. Então, hoje ele bate, amanhã ele traz uma flor. Amanhã ele diz, eu vou corrigir, não vai acontecer mais isso. É porque eu estava nervoso. Aquele dia eu perdi, porque o meu time perdeu. E eu perdi a cabeça. E a mulher acredita. E esse ciclo da violência vai de 10 a 20 anos para que ela consiga dar o primeiro passo. Então, se ela não dá, alguém vai dar por ela. Uma outra lei que eu considero 2006, fundamental, é a lei do parto. É a lei que diz o seguinte, toda mulher no território nacional não deve perambular em busca de vaga. Portanto, eu fui no pré-natal, eu fiz o pré-natal, seja qual for a consulta, eu preciso sair do pré-natal vinculada a uma maternidade. Porque na hora eu sei que comecei a entrar em serviço de parto, eu vou para aquela maternidade. Bem, eu indo para aquela maternidade é responsável, aquele hospital, maternidade, casa de parto, o que for. Porque a mulher ainda na hora do parto perambula, fica em busca de vaga de 2 a 4 a 5 maternidades. Isso provoca a mulher entrar em sacrifício fetal. Isso é muito sério. E, às vezes, a criança nasce fora do tempo exatamente por essa questão, por essa demora do parto. Então, vamos todos nós nos apropriarmos desta lei. Quem souber de uma menina grávida, diga, você tem o direito de ser vinculada. Isto é uma lei. A cada 10 minutos, uma mulher está sendo violentada. Esse é um dos indicadores mais altos do planeta. É aqui no nosso país, que diz que não tem machismo, que diz que não tem racismo, que não tem preconceito em relação à mulher. É esse o país que nós vivemos. Então, por isso a oportunidade de um debate como este. Educação tem que desconstruir esse conceito de que a mulher é uma coisa, de que a mulher é inferior, de que a mulher pertence ao homem.
na educação, é na escola e é na formação dentro de casa. É ali que a gente desconstrói esse entendimento. Então, um filho da gente que vê a violência, acha que aquilo é natural, ele vai reproduzir a violência. Para a gente falar de mulher, tem que falar de homem também, né? Porque a questão do gênero é muito triste, de fato, que a Mona falou para a gente, porque o que acontece aqui em São Paulo demonstra uma ignorância muito grande do que é o gênero, da discussão sobre gênero. Né? Que o gênero trabalha com as relações, é uma categoria analítica da sociologia que vai discutir as relações entre homens e mulheres. Não importa se é só homem ou só mulher, ou se é heterossexual ou homossexual, não interessa. São as relações entre homens e mulheres e relações de poder. Né? Então é muito triste, de fato, que é um retrocesso, na verdade, né? Mas a gente estava discutindo hoje lá no outro evento que a gente tem essas questões de avanços e retrocessos, mas a gente não pode deixar que o retrocesso seja predominante, vamos pensar assim. Né? Eu anoto, às vezes, relatos de muitas pessoas, e aí eu trouxe alguns relatos de algumas mulheres, porque se eu ficasse aqui trazendo só dados estatísticos, falando a quantidade de mulheres e os tipos de violações, talvez eu não daria voz a elas a devida importância do que elas sofrem cotidianamente. Por óbvio, eu usei nomes fictícios, mas todos os relatos são verdadeiros. Catarina tem 30 anos e vive nas ruas há 5. Ela não terminou o ensino fundamental. Sabe ler e escrever com dificuldade. Mas, em razão dos maus tratos sofridos em casa, passou a viver nas ruas. Ela apanhava periodicamente de seu marido, com quem teve uma filha, chamada Jéssica. Mariana tem 22 anos e vive nas ruas há 6. Uma série de fatos a levaram para a sarjeta. Há 4 anos teve um filho, fruto de um relacionamento que teve nas ruas. O convívio com o pai da criança era complicado, abusivo. Mariana não o amava, mas o tinha por perto, porque mulher na rua, sem companheiro, não tem dono e fica mais vulnerável. O companheiro de Mariana a abandonou quando soube da gravidez e disse que o filho não era dele. Mariana não teve acompanhamento médico durante a gravidez. Deu à luz em um hospital público e, ao receber alta, a criança continuou sob cuidados médicos e ela voltou para as ruas. Então, a criança ficou no hospital e Mariana voltou para as ruas. A criança foi encaminhada para adoção sob o argumento de que Mariana não tinha condições para cuidar dele. Mariana é usuária de crack e, desde o nascimento do filho, tenta largar o vício. A rua é fria, a rua é solitária, a rua é só tristeza. Mariana continua lutando para conhecer seu filho. Seu maior sonho não é ter o filho de volta. Ela imagina que ele é bem cuidado pela família que o adotou. Ela só quer conhecê-lo e ter a oportunidade de dizer para ele que ele não foi abandonado pela sua mãe e que sua mãe o ama mais do que a própria vida. Mariana acredita que um dia esse dia chegará. Minha experiência na Secretaria Municipal de Direitos Humanos me fez perceber que existem pessoas incríveis dentro desses espaços que lutam todos os dias para fazer valer o direito dessas pessoas, mas que a estrutura precária às vezes não permite fazer um atendimento ideal. Então, o termo melhor a ser utilizado é destituição precoce dos bebês. E esse é um caso muito recorrente, não somente aqui na cidade de São Paulo, mas na cidade de Minas Gerais. Eu até usei aqui alguns dados que foram levantados pelos alunos da clínica Luiz Gama, que eles estão fazendo uma pesquisa, ainda está em fase de andamento, junto com o Instituto Alana, que é um instituto que cuida de crianças. E eles verificaram um número considerável de mulheres que, quando... aqui, a mulher que eu relatei, ela era usuária de crack, mas nem todas elas são. Mas elas têm um estigma, por elas viverem na rua, já existe um pressuposto que ou ela é alcoólatra ou ela é dependente química. E isso é muito recorrente e essa destituição, o que é mais
bizarro no relato é que os juízes, ao fazerem a destituição desse poder familiar, eles usam como fundamento um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque na cabeça deles eles estão fazendo aquilo como o melhor encaminhamento ao interesse das crianças. Só que nisso, de uma forma muito precoce e despreparada, você não permite à mulher verificar se ela tem condições ou não. Existem aqui em São Paulo, então a gente tem uma rede de atendimento ainda até bem estruturada se comparada a outras cidades, mas ainda é muito insuficiente. Então, temos poucos centros de atendimento especializados para as mulheres, existem alguns centros de acolhidas que têm vaga mista, e aí alguns dos relatos que eu escuto é que existem abuso entre os usuários, algumas mulheres que são estupradas nesses locais, então por isso que elas preferem ficar na rua. Então, é uma questão extremamente complicada e que eu só vejo saída se houver uma união de esforços e se a gente afastar um pouco aquele olhar de procurar um culpado e demonizar o Estado, né? É o Estado junto à sociedade civil, junto a essas pessoas, que a gente vai conseguir encaminhar para caminhos um pouco mais, vamos dizer assim, felizes. Porque o cenário atual não é do mais feliz para essas mulheres. E a gente está aqui conversando e a gente está de frente para a Praça da Sé e são inúmeras mulheres que estão aí que essa noite vão passar a noite dormindo e com medo de ser violentada a qualquer momento. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar na fala de todas essas mulheres, quando eu conversei com elas, é toda a luta e a força que elas têm. Elas têm uma força e elas acreditam. E eu vejo as mulheres do movimento nacional, o quanto que elas contribuem com o olhar delas para a construção e para trazer visibilidade a esses problemas, né? Coisas que só elas sentem na pele.